Muito boa tarde, bem-vindos ao Estúdio Eco. Vamos hoje ter um debate para lançamento da 6ª edição do Prémio Heróis PME. O tema da talk desta tarde é do sonho à realidade, histórias de sucesso das PME. Contamos com a presença de Bernardo Baciel, que é o CEO da Unit Consulting, com Emma Dias, chairwoman da WDMI, que foi a vencedora da edição anterior, e também Susana Pascoal, diretora de marketing da Vitória Seguros. Começava pelo Bernardo. O que é que impulsionou a Unit na criação deste prémio e quais são os principais critérios a cumprir pelas candidatas na edição deste ano? Muito boa tarde, António. Obrigado pelo convite. Aquilo que nos impulsionou no arranque desta iniciativa teve muito a ver com a necessidade e, se calhar, a vontade de passar para o público, dar visibilidade às histórias que fugiam, e apesar de tudo continuam a fugir, daquilo que são as grandes capas, enfim, sem particularizar a imprensa, mas vão fugindo daquilo que é o foco e o palco que nós achamos que merecia outra perspectiva. Também é verdade que passamos, na década anterior, um conjunto de grandes CEOs e empresários com pés de barro que foram sendo provados, enfim, nos anos seguintes, e, na verdade, aquilo que foi sustentando o país num período pós-crises, e estou a voltar às outras crises mais antigas do subprime no final em 2008, 2009 e depois da intervenção da Troika, foram os PMEs que aguentaram muito aquilo que era e é a economia portuguesa. E foi aí que nós sentimos que era importante passar essas histórias a dois níveis. Dar valor e visibilidade a quem normalmente está preocupado com o dia-a-dia e não está tão preocupado com chamamos esta visibilidade. Por outro lado, também percebermos que estas histórias ajudam a impulsionar e entusiasmar quem muitas vezes está na hora de decidir este estímulo adicional, esta frieza e verdade de isto corre bem, mas às vezes corre muito mal, ser um estímulo. E foi isso que nos impulsionou a criar esta dinâmica dos Heróis PME. Os critérios, enfim, ser PME é fundamental. Há depois alguns detalhes, nomeadamente algumas histórias, resultados, etc. Mas o fundamental é ter história para contar e, sobretudo, entender que a sua história pode entusiasmar, como eu dizia há pouco, outros a continuarem a fazer este caminho. E estes três critérios, uns mais quantitativos, mas sobretudo esses mais inspiracionais, são aqueles que nós achamos que são fundamentais para haver candidatura. Muito bem. Tem já um track record das últimas 5 edições. Qual o feedback que têm tido dos anteriores vencedores, do caminho que têm prosseguido também depois desta distinção e para que é que aquilo serviu? A nós satisfaz-nos muito esta iniciativa, porque notamos estes meses, desde o arranque, como estamos agora, até chegar à fase final, à fase da gala, a entrega dos prémios, é sempre um processo complexo que é de agarrar candidaturas, entusiasmar as empresas a apresentarem-se, ajudá-los a criar uma história interessante, um conteúdo interessante que às vezes pode não respeitar aquilo que é a verdadeira história da empresa. É sempre um período de alguma ansiedade, se quiser. Mas depois é muito satisfatório ver a forma, e o melhor exemplo da EMA e da equipa, que foi o momento da gala, a felicidade que têm em verem reconhecido por todos um prémio que não tem valor monetário, um prémio que não tem, se calhar, um destaque internacional como se calhar mereceriam, mas dá uma satisfação, sobretudo, mais para dentro, e não falamos sobre isto, aquilo que é perante a família que cria o negócio, os colaboradores, as pessoas que estão à volta e que vão apoiando sempre, dá um gozo bestial. E nós percebemos isso à medida que vamos entregando os prémios de uma forma, eu diria, menos profissional no início. Nós temos melhorado bastante, mas a forma surpresa e feliz com que as pessoas, e a Emma é um excelente exemplo do que aconteceu o ano passado, a felicidade que têm em ver reconhecido e poder virar-se para dentro seguramente de casa e dizer valeu a pena o caminho que estamos a fazer. E este é sobretudo aquilo que a grande satisfação que temos e que nos faz continuar a investir nesta iniciativa. Muito bem. Um ano depois, Emma, como é que tem sido este ano? Como é que foi acolhido na equipa? Que efeito é que teve esta distinção? Teve um efeito muito positivo, tal como o Bernardo disse. Também é importante a visibilidade pública que todas as marcas que estão associadas à iniciativa e à candidatura nos projetam. Para o público em geral é muito importante, os vídeos que passam sobre nós. A equipa ficou muito mais motivada, é o reconhecimento de um trabalho árduo e de um esforço que fazemos dia a dia e queremos sempre mais e melhor. Acho que todos temos uma coisa em comum, que é temos muita paixão naquilo que fazemos, porque temos realmente um produto diferenciado. Para o exterior, para os nossos parceiros nacionais e internacionais, também é muito gratificante. Dá-nos a oportunidade de criar parcerias mais estratégicas. Muito bem. Fecharam o último exercício com uma faturação de 11 milhões de euros. Foram fundados em 2011.
onde é que está o ponto de diferenciação face à concorrência e como é que vocês se afirmam no mercado? Se nos quiser apresentar um bocadinho do vosso negócio. Portanto, o nosso core de negócio é a distribuição de material informático novo e recondicionado. Mas queremos sempre dar mais foco ao recondicionado. Porquê? Porque é um produto que não vai para o lixo eletrónico, estamos a ser amigos do ambiente, tem um custo muito mais baixo e toda a gente deve usufruir desse produto por uma questão ambiental e também por uma questão monetária. Queremos que o nosso produto seja a primeira opção de compra nas escolas, nos hospitais, no público em geral, porque realmente abraçar um produto recondicionado é importante, damos-lhe uma nova vida, é como o renascer e não produzimos lixo eletrónico. O ambiente fica menos poluído e depois tem todo... Ou seja, nós tentamos criar um propósito na venda do produto, não é só vender, está aqui. Não, tivemos que fazer algumas formações mesmo na empresa, chamar lá alguns clientes e criar o propósito. Vais comprar um produto recondicionado, que foi devidamente testado, está 100% funcional, é mais barato do que se fores comprar um novo e simultaneamente é amigo do ambiente. E os clientes empresariais e o cliente de Estado estão preparados para essa mudança? Estão a começar a ficar preparados. Aliás, na altura do Covid, nós aproveitámos toda a adversidade e transformámos em oportunidade. Vendemos tudo o que tínhamos, quase que o nosso estoque, que estava pensado há 3 meses, numa semana foi todo, porque as autarquias andaram à procura de computadores para pôr os alunos e as alunas a estudar em casa e também não havia produtos novos, ou se havia, também eram muito caros. E com o nosso produto, eles puderam dar um computador a cada aluno e a cada aluna para em casa fazerem o trabalho escolar. Muito bem. Outra oportunidade que estão agora a agarrar e julgo que já estão no terreno tem a ver com a internacionalização, com a presença em alguns mercados europeus. Quer-nos falar desse processo? Como é que tem corrido? Exatamente. É um processo que já está a decorrer há cerca de 2 anos, mas penso que este ano vai ter uma afirmação mais notória. Aliás, vai ser uma das nossas candidaturas na Unit, que é a internacionalização. Criámos uma marca própria, que está associada a todo o branding dos equipamentos que vendemos. Foi também contratado um Export Manager que já tem bastante experiência também em informática e os últimos 12 anos esteve a trabalhar fora. Tem um mindset muito parecido com o nosso e penso que está a fazer um bom trabalho. Já sabe que ao entrar nestes territórios os clientes vão ser mais, vão ser diferentes e vão trazer novas ideias e nós vamos ter que as aproveitar para tornar o nosso produto mais eficiente e mais eficaz. Muito bem. A Susana Pascoal, diretora de marketing da Vitória Seguros, a indicação que tenho foi a primeira empresa a aceitar o desafio de se juntar à Unit quando esta distinção foi criada. Porquê é que o fizeram nessa altura e como é que tem sido a experiência? Uma das razões pela qual este projeto da Unit era diferenciador sobre todos os outros era porque ele traz aquilo que acabámos de ver aqui. São histórias empresariais, mas contadas na primeira pessoa. Ou seja, com toda a riqueza, com toda a alma, com toda a humanidade que isso traz. E, por outro lado, o que é que também era importante nessas histórias? Desde o primeiro momento, não se procuraram histórias lineares, e, obviamente, quando chegamos à parte dos nomeados e dos premiados, estamos a falar claramente de histórias de sucesso, mas mais do que procurar uma história de sucesso linear, o que foi sempre procurado foram os pontos de inflexão dessa história. E havia até slogans, agora foi mudando, as coisas foram evoluindo, mas era dar o salto, como é que se deu o salto? Ou seja, procurava-se muito os pontos de inflexão. Quais foram aqueles momentos de decisão difícil? Porque nós, quando falamos em PMEs, micro PMEs, que de facto é a base do nosso tecido empresarial, nós falamos muitas vezes em empresas que estão isoladas, em lideranças isoladas. Aquela ideia de que o líder toma as suas decisões sozinho é tão mais verdade quando estamos a falar de PMEs. E, portanto, estas decisões são particularmente difíceis. E procura-se sempre esta noção de qual foi esta decisão difícil, qual foi este ponto de inflexão que depois permitiu andar para a frente. Isto para nós também era muito importante, era partilhar este ponto de sucesso, porque, de facto, as histórias contadas desta forma também transportam uma realidade que para nós nos é familiar. Ou
seja, aquela ideia de que a sorte ou o fracasso e o sucesso são duas faces da mesma moeda, não é assim que vimos, porque no limite, se nós estivermos sempre a acertar com a moeda da face do sucesso, parece que nunca precisamos do fracasso. Isto não é verdade. Nós vemos mais o fracasso, os erros, como lhes queiramos chamar, como quase que uma fase de preparação para que o sucesso se dê. Então estas histórias também acabavam por ter isto completamente integrado, de uma forma fluida. E a generosidade com que as pessoas se expõem e as partilham é absolutamente diferenciador. Portanto, não vêm com um script que alguém escreveu para alguém bem preparado dizer, vêm com a sua história, com as vicissitudes da sua história, com as imperfeições da sua história e com esta percepção de isto foi muito difícil para mim, mas conseguimos. E depois, tudo isto, e o Bernardo Foucault, cria memória coletiva. Porque estas pessoas, de facto, estão isoladas. E aquilo que a Emma dizia, que é importante nós também sermos reconhecidos. É importante criarmos esta memória coletiva de sucesso, de decisões difíceis que foram sendo tomadas. E, portanto, este prémio trazia tudo isto num invólucro e numa parceria com a Unit, que era a cereja no topo do bolo. Portanto, sempre trabalhámos com um conceito de parceria com a Unit, e isto também era tão importante para nós. Vimos-nos sempre lado a lado e, portanto, daí ser tão importante este prémio, porque eu acho que ele continua, à data de hoje, seis edições depois, a ser absolutamente diferenciador no mercado. Portanto, de um ponto de vista, não é um prémio cor-de-rosa em que mostra só os sonhos, mas mostra as dificuldades que fazem parte. Por outro lado, falou da generosidade na partilha destas histórias, sendo que os líderes das PMEs precisam também de contar a sua história e dessa visibilidade. Temos visto agora numa campanha eleitoral que estão quase escondidos, não é? Só dar aqui uma nota. As agendas. Ela é uma história de sonhos, e esta é a parte engraçada, eu agora vou chamar aqui. Há um lado pessoal muito engraçado nisto, que eu particularmente vejo, que é a irreverência. Porquê é que eu digo que é o sonho? Porque às vezes, contra tudo que é, se calhar tudo que são, se calhar até a Emma viu isto, tudo que são opiniões alheias, tudo que é análises de mercado mais sofisticadas, tudo nos diz, se calhar isto não é bom, e depois a convicção, o instinto diz, eu vou, porque eu acredito. E às vezes a única coisa que diferencia o insucesso do sucesso é o tempo que lá estamos. É o tempo que lá estamos, é o tempo que deixamos passar. E como a convicção está ao nível do sonho, é aspiracional, às tantas demora o tempo que for preciso para que estes não vou chamar de estes erros ou estas peripécias acabem por se transformar no sucesso. Portanto, é o sonho, não é cor-de-rosa, mas é o sonho. E eu acho que nesta altura que se fala tanto de inteligência artificial, de machine learning e etc., este fator instinto, este acreditar que é tão humano, às vezes contra tudo o que nos dizem, contra todas as análises que fazemos, e este acreditar intrínseco, eu acho que este é outro dos fatores de sucesso, porque não sei se a Emma viveu isto na primeira pessoa, mas quando nós achamos, não, isto não vai dar, e aquela pessoa continua a dizer, vai, porque eu acredito que vai. E leva isto até ao fim e depois são histórias de sucesso no final. Não foi fácil pôr o nosso produto no mercado. Nós tivemos que contactar o cliente um a um e fazê-lo acreditar que aquilo era uma mais-valia na compra. Havia um propósito em torno da compra, até que chamávamos clientes às nossas instalações, dávamos formação para os ajudar na altura da venda. E eles viam o produto, porque sem ver foi muito difícil. Não é só com o telefonema, que era como eu estava habituada a fazer, teve que ser in loco. Muito bem. Bernardo, vocês chamaram-lhe Heróis PME, para ser um gestor de uma PME em Portugal, num mercado pequeno. É preciso serem mesmo heróis para vingar, para passarem por este caminho. Eu digo isto com esta convicção, primeiro porque não fui eu o autor da marca, e foi muito bem conseguida, portanto, mas acredito que seja. Depois porque eu também não era empresário quando arrancámos com a iniciativa, passei a ser depois
já estava na empresa, fiz o MBA a seguir e passei a ser empresário e passei a perceber ainda melhor o que é isso de ser herói, não querendo agora pôr foco em mim, mas na verdade há aqui um aventureirismo quase do período das descobertas que o empresário de uma PME tem em Portugal. Muito menos rede no sentido material do termo, no sentido humano fez uma rede muito mais forte do que algumas grandes empresas e tem algum aventureirismo, ou seja, é tudo muito mais frágil. Nós vimos de 13, 14, 15 anos de um constante de altos e baixos na economia portuguesa e mundial. Falava há pouco do subprime, da intervenção da Troika, da pandemia, dos conflitos, do tema da pirataria não digital, da física nos mares, da logística, do aumento das matérias-primas, da falta de produtos, em alguns casos é uma oportunidade também, o tema do preço do dinheiro, ou seja, isto para uma PME que não tem capacidade de ter na sua estrutura diretiva um especialista para cada uma destas áreas. As decisões, não digo que são feitas à sorte, mas há uma inspiração com base num histórico todo que torna isto um herói pela resistência. Nós tivemos um conjunto de histórias durante estes anos em que é quase a história do perante o abismo dei passo em frente. E afinal não era mais uma nova caminhada. Um conjunto de histórias, e recordo-me de duas em concreto, uma empresa que perde tudo com os incêndios de Pedrógão, que foi um drama até social, e a decisão foi, vamos recomeçar do zero. Outra também com um conjunto de responsabilidades grandes, nomeadamente de pessoas, em que chega um dia e tinha 50 euros na conta. E não estamos a falar no tempo dos escudos convertidos em euros. 50 euros, desde cá o euro, não é dinheiro. E a decisão foi, vamos continuar. E, portanto, situações limite, qualquer empresário às vezes acorda para fazer as suas contas e percebe que tem que avançar. E, portanto, puxando até se calhar um bocadinho atrás daquilo que falámos do sonho, sim, tem que ser um sonho. Nós acreditamos que é preciso mostrar os rostos destas empresas, mas para que se perceba que é um rosto que tem corpo, que tem cicatrizes, que tem músculo e que tem alma. Hoje, no mundo digital em que nós vivemos, em que é muito fácil viver da imagem, dizer umas quantas verdades inteligentes no LinkedIn e fazer daí o percurso, não chega. E então, sobretudo para as nossas pessoas, quem está connosco no dia-a-dia a trabalhar, precisa de perceber as coisas boas e as coisas más. E isso tem sido de facto, extraordinário, estes testemunhos que nós vamos conseguindo trazer. Então, e aí cumpriu, ao longo destes anos todos, aquilo que nós procurávamos. Muito bem, falou aí destes dois exemplos, independentemente daquilo que provoca, lá está, o choque ou provoca a dificuldade, o que é que tem em comum depois estes empresários? A irreverência que falávamos há pouco toca muito isto. Eu só assim um bocadinho quase de memória dos vencedores do ano passado. Vocês estão num negócio multinacional, controlado por grandes marcas, um negócio dos novos, complicadíssimo, quebrar este paradigma, como dizias há pouco, de ter que mostrar, atenção, isto funciona também. O meu não está, mas está quase a precisar. E, portanto, tiveram que quebrar aí alguns paradigmas. A Cerveja Quinas, num negócio tramado do ponto de vista de marcas, controlado por grandes marcas a nível nacional e a nível internacional, conseguiu criar uma dinâmica, crescendo de fora para dentro, ao contrário do que seria natural, e conseguiu ganhar escala. A Brave Generation no ensino, que é uma iniciativa de louvar pela forma diferente com que ataca o ensino e a nova geração de pessoas que nós queremos, também não é fácil e tenta quebrar aqui um bocadinho a ortodoxia. A Smartex a criar inteligência artificial no setor têxtil, a Fortims Lab a fazer reciclagem no setor têxtil, ou seja, mesmo indo aos setores tradicionais, e do calçado também a Smartex, portanto, mesmo em setores tradicionais, a irreverência de procurar trazer modernidade, continuando a cumprir aquilo que são as vantagens competitivas que temos em Portugal, seja na logística, seja na mão de obra, seja no têxtil, seja no calçado, e trazer esta diversidade e esta modernidade. Eu acho que isso tudo também está patente nestas histórias, e este ângulo que a Susana dizia há pouco é fundamental, ou seja, perceber o que respeita à nossa matriz, no sendo critério, é importante ter aqui um quê de Portugalidade nisto tudo, trazer esta irreverência, seja tecnológica, seja de ideia, seja de inovação, e depois ter este momento de loucura, que é quando tudo diz vai para casa e vamos para a rua. Isso. Porque eu acho que é isto que diferencia um gestor do empreendedor. É este momento que quando toda a gente nos diz não, eu penso, vou. E eu acho que isto está muito presente nestas histórias, e eu acho que isto é uma das coisas que só contada na primeira pessoa é que nós percebemos este momento em que o acreditar nele próprio e naquilo que vai fazer é superior a qualquer probabilidade. E é bom quando este instinto bate as probabilidades. E eu acho que só na primeira pessoa é que nós conseguimos perceber essa... E eu acho que é uma das coisas que diferencia e que está patente em quase todas as histórias. Cada uma à sua...
porque são todas diferentes, não é? Emma, recorda-se de algum, terá sido mais que algum destes momentos de verdade, de afirmação, de tenho esta barreira, mas vou em Sim, frente? nós também temos uma história. Portanto, eu e o Nelson já tínhamos um sonho, era criar algo nosso. E aos 40 anos de idade decidimos, trabalhávamos os dois na mesma empresa, com posições diferentes, mas a venda de informática era o HP, era o Asus, e aquilo já, como se costuma dizer, já não dava pica nenhuma, porque as margens eram muito baixas. E o cliente, quando vinha ter connosco, já sabia o que queria. Eu, como comercial, que na altura era a função que desempenhava, não acrescentava nada. E um dia acordámos e dissemos, amanhã vamos acordar e fazer a mesma coisa. Não, vamos fazer uma coisa diferente. E deu-se uma viagem que fizemos aos Estados Unidos, vimos este conceito e apostámos nele. E aqui estamos, e correu muito bem. Muito bem. Então agora, falou há pouco na criação de uma marca própria, que é sempre um tema Sim. que se diz que Portugal não é muito forte e que é difícil as marcas afirmarem-se também no contexto internacional. Porque é que o fizeram e que expectativas é que têm para com esta Inicialmente a marca foi criada para acompanhar o produto recondicionado, no recondicionamento, na substituição de algumas peças que havia necessidade para melhorar a performance. E depois, aliado a isso, lembramos da exportação e por que não fazer isso também para outros países. E fizemos o registro da marca, a marca chama-se BPC, que é Build Professional Computers, e pronto, já todo um branding, uma caixa, é quase como ao cliente abrir uma prenda. Muito bem. E já estão há 2 anos neste processo, ou iniciar este processo, agora vão apostar mais nele. Sentem vantagens, desvantagens da vossa origem em Portugal? Tem vantagens porque ao fazermos a internacionalização da empresa, isso vai nos dar prestígio e vai nos dar valor. Globalmente e para os clientes e para os parceiros nacionais, isso vai dar mais oportunidades de criarmos parcerias mais estratégicas. Do ponto de vista dos clientes, não sente qualquer preconceito Não. a imagem de Não. Portugal Não. na exportação? Muito Não. bem. E sentem-se uns heróis também todos os dias, Sim, quando somos entram na heróis todos os empresa? dias, porque temos muita paixão naquilo que fazemos, acima de tudo. Muito bem. A Susana, vocês fazem também um acompanhamento de todas as candidaturas, até à seleção final. Que contributo é que tentam dar na avaliação das candidaturas, na construção da história, como se falou aqui? Quais é que são os pontos principais? Quando nos chega a história já vem contada. Pronto. O que é a nossa preocupação quando analisamos as candidaturas? Por um lado, nós somos uma empresa do setor financeiro, portanto há um olhar financeiro sobre alguns indicadores, até porque se eu tivesse que dizer o que é que diferencia um projeto pessoal de um projeto empresarial, é que supostamente o projeto empresarial tem como foco deixar legado. Ou seja, nós devemos projetar as nossas empresas para elas perdurarem no tempo, mais que não seja para a geração seguinte. E, portanto, este legado tem que estar acompanhado, só é possível se houver financeiramente, se a empresa for saudável. E, portanto, a primeira versão que nós tentamos é perceber se dentro dos números que avaliamos, se esses indicadores são representativos dessa empresa saudável, com capacidade de perdurar, ou seja, se existe essa viabilidade financeira a longo prazo. Porque é muito importante, a Vitória já cá está há 93 anos, portanto, este é um legado que nós também trazemos e, portanto, é algo que nós olhamos com muita atenção. Portanto, há aqui uma primeira. Depois perceber até que ponto, e isso também tiramos das histórias e do feedback que depois vamos tendo com a Unit, é perceber de alguma forma qual é o impacto que esta empresa tem a nível da comunidade onde se insere, do propósito que pretende alcançar. Obviamente, critérios de sustentabilidade são hoje uma realidade, perceber se esta preocupação existe, mas, acima de tudo, mais do que se ela existe descrita numa política de sustentabilidade, se ela existe na prática. No caso da EMA, eu acho que ela é absolutamente visível. Portanto, percebermos um bocadinho de que forma é que a empresa contribui, dá o seu contributo para a sociedade. Uma coisa que é engraçado perceber e que é uma das características dos heróis PME é que não é as PMEs e agora as startups e agora que o Bernardo creio que falou, estas novas iniciativas, estas micro, o país não é Lisboa e Porto, de todo. Nós encontramos inovação alta, com elevadíssima sofisticação, com nível de sucesso
Eu não quero dizer Mafamudo, porque era muito o que o Grappa dizia quando queria dizer uma terra. Perdoem-me, as pessoas de Mafamudo não têm aqui nenhum. É porque quando ele queria exprimir uma ideia de coisa, era Mafamudo. Pronto. Aqui a ideia é, em Mafamudo, nos Mafamudos existem empresas com um nível de sofisticação, com uma taxa de sucesso, com uma visibilidade, infelizmente às vezes maior no exterior do que cá dentro, e creio que esse é um dos propósitos dos heróis PME, é mostrar que eles são heróis, antes de mais, cá dentro. E eu acho que isto é importante. Portugal não é Lisboa e Porto. E estas histórias estão espalhadas pelo país, às vezes em sítios recônditos. E é importante trazermos esta visibilidade para cá. Portanto, olhamos muito para estes fatores na sua globalidade e, acima de tudo, esta percepção de onde é que os futuros leva, ou seja, como é que eles estão a projetar-se no futuro e a escalabilidade que ela pode ter. Das notas que percebemos, e então agora especialmente nestes últimos tempos, que este ponto de inflexão tendencialmente é a internacionalização. E, de facto, este é um ponto muito importante em termos de escalabilidade, é perceberem, bem, se calhar para aquilo que eu preciso de fazer posso ficar curto aqui, e então o ponto de inflexão, e é uma decisão dura, até porque existe preparação, e aqui vemos a EMA a falar de 2 anos, e portanto esta exportação, este ir para fora como fator de dar continuidade à empresa, de lhe dar escalabilidade, de projetar massa crítica, e depois isto que também foi referido, e por ter a certeza que os desafios que vão derivar de se exporem a esses novos mercados, a novos clientes, vão significar claramente que a empresa vai crescer, porque vão surgir novos, portanto vai ficar mais bem preparada, vai ficar seguramente mais forte, independentemente das dores, claro, das dores de crescimento. Muito bem. Muito bem. Há aqui os grandes temas: inovação, internacionalização, sustentabilidade, digitalização. Devem ter marcado este percurso quando fazem a avaliação das candidaturas. Ainda são estes temas que olham e que mais... Sim, na verdade nós fomos tendo da categoria geral sempre como o principal. Depois fomos alargando para algumas especialidades porque fazia-nos sentido dar destaque a particularidades de desenvolvimento. Foi o tema da transformação digital, o tema da internacionalização, das startups, e portanto foi importante dar premiação especial a estas categorias, também para chegarmos a mais lados e poder projetar ainda mais exemplos nestas derivadas cada vez mais valorizadas pelas empresas. Nós pusemos em perspectiva aquilo que era, se vamos aos anos 80, qual era a perspectiva do empresário dos anos 80 e o que é o do 2024, é completamente diferente. Portanto, produzia só internamente, depois recebia encomendas de parceiros internacionais que vinham cá a Portugal trazer-lhe encomendas, estou a falar sobretudo mais a norte e Valdoava, onde era normal nestes setores mais tradicionais. Depois começaram a ir a feiras, depois começaram a fazer alguma exportação por encomenda e hoje já se aventuram a criar uma marca e a sair. Digamos, em perspectiva tem sido essa evolução. Nós procuramos também trazer isso, porque, enfim, enquanto consultora também trabalhamos muito aquilo que são os projetos de investimento das empresas e percebemos o que é que realmente é diferenciador. Ou seja, se traz inovação, se tem mais força económica ou financeira, se está mais robustecido ao nível dos capitais, se tem uma visão internacional, se tem uma estratégia por trás, tudo isto obviamente facilita que a sorte aconteça e a moeda caia mais vezes do mesmo lado. E é o exemplo da WDMI e como é o exemplo de todas as outras empresas. O que nós procuramos com estas categorias é trazer alguns ângulos que permitem inspirar cada uma destas vertentes. Muito bem. E nesta fase de maior turbulência que há a nível nacional e internacional, sentem as PMEs dispostas a inovar, a investir e a fazer esse percurso, ou há uma retração natural? O aventureiro, o empresário das PMEs. E alguém que está sempre à procura da oportunidade. Nesta adversidade, nesta dinâmica, há oportunidades e eu acho que há Os últimos anos têm sido muito castigadores. O tema da pandemia, da dificuldade em lidar, mais setores obviamente com desafios diferentes, a ter que lidar com aquilo que acontecia. Depois o tema, como eu dizia, das matérias-primas. Depois o dinheiro, a indisponibilidade de capital, não haver financiamento. Depois há financiamento a mais e depois o dinheiro encarece bastante. E, portanto, tudo isto no dia-a-dia de uma PME normal é muito complicado. Mas o desafio que nós vemos é este, enfim, neste caso, dentro dos heróis PME, que é uma partilha, mas que nós vemos nos nossos clientes, é permanentemente querer perceber que tipo de apoios, de que forma é que nós podemos ajudar para
construírem alguma coisa para dar mais força, para aumentar a escala, para ganhar dimensão, para ser mais competitivo lá fora. Isso tem sido uma dinâmica muito interessante. E eu sei que estamos prestes a terminar, mas eu só queria dar aqui uma última nota. Outra coisa que eu acho que é de enaltecer, que não se via tanto e que agora é uma coisa, é que temos em cima da mesa a palavra chairwoman. E, portanto, também aqui dar uma nota de que isto é uma mudança dos tempos e com muito agrado, porque era chairman, dono, e agora temos uma chairwoman a estar aqui a ser premiada. Portanto, também isto como um aspecto positivo da mudança dos tempos e destas 6 edições. Deixa-me só destacar uma nota, António. Há um bocadinho perguntavas se o ser português não era um problema. Só um empresário de uma PME é que diz, não, isso é uma vantagem ser português. É delicioso, porque perguntar a outro qualquer ia depender do incentivo fiscal para colocar a sua fábrica cá em Portugal, ou ser um projeto PIN para poder... Não, que é fantástico ser português, porque arranjámos um ângulo positivo para construir a nossa história. Muito bem. E ao nível da qualidade da gestão, que era um tema que estava um pouco esquecido, sendo que os empresários, não sei quem é que quer agarrar a pergunta, estão mais interessados em fazer formação, porque a imagem do empresário de uma PME, normalmente, os estudos demonstram que tem menos qualificação em termos médios do que os seus funcionários. Sente, se calhar no terreno, Emma, essa vontade de aprender mais e de estar atualizados e voltar à escola muitas vezes? Sim, há sempre essa necessidade, como há bocadinho estávamos ali a falar, ouvir podcast, estamos sempre a aprender, aprendemos uns com os outros, há coisas más, há coisas boas, mas se a gente tem o nosso mindset e temos que o seguir, não podemos olhar para trás. E sim, a formação é sempre bem-vinda e ajuda muito em algumas decisões. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado pela vossa participação. Estão abertas as candidaturas até ao dia... 15 de março. 15 de março. Portanto, estão abertas as participações. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.